Chegamos à nossa última videoaula do módulo 3 de comunicação organizacional e nessa última videoaula a gente vai tratar do tema diversidade na comunicação. E aqui a gente tem uma provocação para vocês, né? A diversidade, que conceito é esse de diversidade e o porquê que ele deve ser abordado na videoaula de comunicação, no conteúdo de comunicação organizacional. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro vamos entender o que é essa diversidade que eu estou falando aqui. Diversidade tem um significado amplo, variedade, pluralidade, diferença, multiplicidade, ou seja, tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. Então, quando eu falo dessa variedade, dessa pluralidade, por que isso é relevante, né, no tema que a gente está trazendo aqui, que é o debate sobre a comunicação? Quando a gente não compreende a importância de valorizar essa diversidade na organização, não valorizamos o quanto um contexto com diferentes perfis de pessoas pode enriquecer a qualidade da comunicação, né, e a qualidade dos resultados que a gente produz. Se a gente também não entende isso de forma adequada, a gente pode trazer prejuízos para a qualidade da comunicação e das relações interpessoais. Então, a organização em si, qualquer organização, é um ambiente plural. Você tem vários profissionais de formações diferentes, muitas vezes, de vivências diferentes, de experiências diferentes. E a gente entender essa pluralidade é importante também para tornar a comunicação organizacional positiva, seja no âmbito interno, seja no âmbito externo. Vamos dar uma olhada por quê. Eu começo aqui com uma das coisas que causa problemas nas relações interpessoais e na comunicação, principalmente a interna, que são os conflitos geracionais, ou seja, perfis geracionais diferentes nas organizações. Então, eu nem vou chegar aqui o Baby Boomer, né, que seria o perfil onde metodologicamente, didaticamente é falado. Eu vou começar pela geração X aqui, que começa lá na década de 60, chegando no final da década de 70, que tinha um perfil, né, que valorizava o trabalho nas organizações e uma estabilidade financeira. Então, eu queria, na verdade, fazer carreira numa determinada empresa. São normalmente profissionais naquela geração X que eles assumem hoje o papel de gestores ou empreenderam, desenvolveram corporações, empresas, né? Então, porque eles tinham que trazer o novo, empreender para o mercado, né? Havia muita oportunidade naquela época de empreender com algo novo, né, nesse mercado. Passaram a usar recursos tecnológicos promovidos pela geração precursora, ou seja, começaram a ter que usar, em função da tecnologia começar a surgir, começaram a usar, mas não são nativos, né, nesse sentido. Tiveram que se adaptar, e alguns se adaptaram, outros não. Tem maior resistência em relação ao novo. Eles estão muito mais apegados ao status quo, né, à estabilidade. Só chamando a atenção, quando eu falo dessas gerações aqui, X, Y, Z, eu estou chamando a atenção do que é um perfil, né, esperado. Mas não quer dizer que todas as pessoas dessa geração tenham o mesmo comportamento, a mesma atitude, a mesma forma de agir. Atenção para isso. Já na geração Y, chamados millennials, né, de 80 até meado da década de 90, tem alguns outros estudiosos que falam até o final da década de 90, já é um outro perfil. Acompanharam a revolução tecnológica desde cedo, então estão mais abertos a receber inovações, a ideias novas. Aprenderam a incorporar a tecnologia no seu cotidiano, então começaram a usar, né, os offices da vida, né? Na época existiam, logo lá atrás, planilhas eletrônicas surgiram, começaram a surgir os sistemas informatizados, então isso já começou a incorporar no dia a dia corporativo, né? Não tem tanta preocupação com a estabilidade financeira e se arriscam em relação a ter maior mobilidade em relação ao mercado. Então, buscar outras experiências, outras vivências em outros perfis de empresas ou de organizações públicas, enfim. E agora a gente vai falar um pouco da geração Z, né, que a gente poderia considerar a partir do início do século XXI e essa geração que está chegando agora forte no mercado. Então, vejam. Primeiro, o que a gente observa de diferença em relação a esse perfil? Um perfil mais imediatista, mais impaciente, né? Ele mais ansioso em relação a ter as demandas que precisam ser feitas, né?
não querem perder tempo. Outra coisa que é muito claro nesse perfil é que esses profissionais nessa idade, eles têm uma vontade de obter desafios e esses desafios têm que ser crescentes. Então, eles não querem trabalhar com rotina, eles querem que possam trazer ideias, né? Possam trazer uma maior dinâmica ao trabalho. Eles valorizam a diversidade, ou seja, entendem, compreendem que você lidar com o diferente não é tão assustador assim. Claro que a gente tem aí alguns nichos, né, que mais radicais dessa geração, que tem uma preocupação com relação a determinadas crenças, né, e percepções um pouco distorcidas, mas a gente está falando de um perfil mais geral dessas pessoas que estão nessa geração, né, Z. São proativos, mas são críticos também, estão ávidos por conhecimento. E esse conhecimento é tanto que você que trabalha com ele abra essa possibilidade de ele ensinar, mas a possibilidade também dessa geração Z, ela aprender consigo mesma. Ou seja, dela ir buscar não só na formação acadêmica tradicional, mas nos cursos online, nas experiências vivenciadas não só no ambiente corporativo como fora dele. Então, um pouco de autodidatismo também a gente percebe nessa geração. São mais individualistas, têm laços menos profundos, né? Eles têm com a organização, eles querem, se tiver oportunidade fora, mesmo que eles tenham um bom relacionamento com a equipe, com o chefe, não vão buscar esse desafio, portanto não se apegam tanto, né, às corporações, às organizações. Questionam a autoridade, não acreditam que porque você tem um cargo, uma função, que você é o dono da verdade, então às vezes há um certo embate, né, porque eles lidam de igual para igual com alguém que está numa posição um pouco mais elevada na hierarquia. Tem uma visão mais liberta em relação ao pensamento e também uma preocupação maior com causas sociais, ambientais. Então, essa é uma geração que, de uma forma geral, né, tem esse perfil mais ou menos estudado pelos pesquisadores dessa área. Então, vejam que uma das coisas que a gente precisa justamente ficar atento é que muitas vezes a organização recebe, por exemplo, processo seletivo, um concurso público, recebe pessoas com gerações diferentes. E a gente, claro, não quer estereotipar ninguém, mas a gente precisa saber lidar, principalmente vocês que são líderes, para perceber como esses perfis agregam valor à equipe, mas desde que você saiba lidar. E se a sua equipe também souber lidar com isso de forma positiva. Então, eu trago aqui um quadro para cotejar um pouco esse antes genérico e o hoje que vocês têm que lidar. Então, primeiro, antes a gente tinha uma realidade com uma força de trabalho mais homogênea. As organizações eram basicamente formadas por gestores do sexo masculino, que já chegavam a certa idade e, portanto, a experiência vivida era um fator para promovê-lo, né, a guindá-lo uma posição de liderança, normalmente de uma elite, né, de formação, de cultura propriamente dita. E hoje o que a gente vê? Uma força de trabalho muito mais diversa. As organizações estão em busca, muitas vezes, principalmente no segmento privado, isso é muito comum, porque elas atendem a perfis diferentes de clientes, elas querem que na sua organização tenham pessoas que representem o sexo masculino, mas querem o sexo feminino, querem as pessoas que tenham um interesse pelo mesmo sexo, querem ter pessoas com ideologias diferentes, com práticas religiosas diferentes, que tem uma visão do segmento urbano e outras que têm uma visão mais do segmento rural, mais tradicional. Então, ao ter esse caldo de cultura de pessoas com experiências, vivências, gerações diferentes, uma diversidade maior, você consegue melhor entender o seu usuário, melhor entender o seu cliente. E, da mesma forma, nas organizações mais tradicionais e até na área pública, a possibilidade de você ter alguém que teve uma experiência, por exemplo, no setor privado e que veio para o setor público trazendo novidades para serem incorporadas. A percepção de que não é por antiguidade que você guinda alguém a um posto, né, de liderança. Muitas vezes você tem hoje o exemplo das startups. São corporações, às vezes, bilionárias, em que você vai olhar hoje o CEO, ele não tem mais do que 30 anos. Então, perder esse preconceito, esse moleque não. Esse moleque, na verdade, hoje pode trazer todo um diferencial de atuação, independente da idade, independente do tempo de experiência. Então, esse antes e depois que precisa ser avaliado.
Antes era um foco muito na hierarquia, aquela coisa do plano de cargos e salários, orientado por tempo de serviço e não por mérito. Então, quanto mais tempo você ficava na organização, mais você era guindado a posições diferentes, uma remuneração maior. Hoje a ideia é outra, inclusive a mudança da legislação trabalhista gerou essa possibilidade, os vínculos estão muito mais fluidos. Hoje você contrata como uma pessoa jurídica, né? O foco é muito em resultado. A avaliação de desempenho é sobre resultado, sobre mérito, e não simplesmente porque você tem 5, 10 anos de trabalho, né? Então mudou completamente, está mudando cada vez mais essa realidade. O antes eram profissionais valorizados por terem apenas uma experiência profissional duradoura. Olha, quando eu via que o currículo da pessoa tinha trabalhado 5, 6, 10 anos, olha essa pessoa. Hoje não. Quanto mais essa pessoa experimentou em áreas diferentes, em corporações de perfis diferentes, mercados diferentes, mais ela tem uma experiência que é aproveitada e vista como positiva pelas organizações. Então os profissionais são mais valorizados hoje por terem múltiplas experiências, inclusive não só em ambiente corporativo, ter uma experiência fora do país, ter uma experiência num projeto social, ter uma experiência numa comunidade carente. Então tudo isso são diferenciais no processo seletivo das organizações privadas, que estão sendo utilizados muitos desses diferenciais para selecionar pessoas, e que isso é uma realidade também no setor público de alguma forma. Mesmo entrando para o concurso público, você vê que há uma possibilidade de você aproveitar melhor essas pessoas que têm uma vivência não só de tempo, mas uma vivência de experiência, né? E isso se tornar positivo para o dia a dia da organização. Antes, profissionais com experiência profissional, a experiência profissional era muito valorizada, né? Ou seja, você ter vivenciado isso, aquilo, aquilo outro. Enquanto que agora a ideia é, você tem capacidade de aprender, você tem vontade de aprender. Por quê? Porque a coisa está mudando muito. Se eu tenho uma experiência de 10 anos, para o que a organização precisa hoje, talvez tudo que você tenha aprendido tenha que ser reaprendido. Então, hoje, por exemplo, eu falei com vocês na nossa live que o uso dos métodos ágeis para planejamento, como o OKR, por exemplo, né? O Objectives, Results, Key Results. Então, quando você tem essa ferramenta nova, esse modelo novo, e você tem experiência em planejamento estratégico usando o Balance Scorecard, você precisa reaprender. Então, a preocupação é o profissional ter abertura para aprender, sabe lidar com tecnologia, está aberto a novas práticas. Então, isso é o que é o diferencial. Mudanças eram mais lentas, preferência por manter o status quo. Então, vamos deixar como está porque está confortável. Agora não. A sociedade impele a necessidade de mudança, né? Os usuários cobram mudanças. A equipe, né, de alguma forma, não quer mais esse marasmo, ele quer trazer o novo. A tecnologia está empurrando as organizações para adotá-las de alguma forma, porque são cobradas depois por autoridades regulamentadoras, pela sociedade, que sejam mais eficientes, né, principalmente no setor público. Então, antes os relacionamentos eram muito sólidos e duradouros entre o colaborador e a instituição. Agora é mais líquido. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu estou nessa área, mas se você mandar para outra, está tudo bem. Eu quero ter experiências diferentes, intra e extramuros da organização. A área de gestão de pessoas vem sofrendo muito com isso. Porque a área de gestão de pessoas antes tinha aquelas formas tradicionais de recrutar, de selecionar, de promover desenvolvimento, de desenvolver ferramentas para resolver conflitos. E isso está se implodindo, né? A área de gestão de pessoas, a área de recursos humanos, precisa cada vez se adaptar mais a essa nova realidade e atuar como um consultor interno. Como é que eu posso facilitar as relações interpessoais? Como é que eu posso ajudar um líder a gerar maior resultado por parte da sua equipe? Como é que eu posso melhorar o desempenho das lideranças na organização com foco em resultados? Então, eu diria que a área de gestão de pessoas tem sofrido com essas mudanças porque muitos ainda estão apegados ao modelo tradicional e precisam romper, né, esse modelo e trabalhar com outros paradigmas, com novos paradigmas. Então, isso tem a ver, né, com a questão da diversidade, o quão isso ajuda ou não a comunicação. E aí, qual é o nosso foco aqui, né, em por que valorizar essa diversidade e não reagir ou ter, de alguma forma, algum preconceito em relação a essa diversidade como algo positivo na organização? Primeiro, a gente tem que ter foco em competências técnicas e comportamentais. Não importa se é de uma outra geração, sexo diferente, opção religiosa diferente, tem as competências que a gente precisa, tá ali focado, isso é que é o mais importante.
dá maior mobilidade, oportunidade de mobilidade e desafios. Isso a organização precisa fomentar, né? Inclusive para motivar essa diversidade de profissionais que hoje é importante a gente ter e saber lidar, né? Então, dá essas possibilidades de crescimento por mérito, trazer novos projetos, avaliar baseado em projetos. Não necessariamente os profissionais estão querendo ter um cargo ou função, mas estar engajados em projetos bons, desafiadores, que possam ser valorizados. Feedbacks mais frequentes. Então, é importante que isso seja incorporado à cultura da organização, porque justamente se a gente considerar a diversidade, a questão das gerações que estão entrando, esse feedback para eles é uma necessidade. Me diga o que eu preciso evoluir, me diga o que eu preciso melhorar, tá? Menos resistência ao novo. Eu preciso imprimir uma cultura mais resiliente, né? Mais capaz de lidar com essas diversidades todas que a gente está falando aqui de forma positiva e não reativa, né? Então, não só em relação a perfis de pessoas, como em relação a não ter resistência a mudanças a partir, né, do momento que elas acontecem. Mais abertura à diversidade em termos de ser, pensar e agir, tá? E não resistir a ela. Mais abertura à aprendizagem. Então, fazer com que as pessoas agora estejam mais ávidas, né, para, de fato, trazer a realidade do dia a dia dela, o gerenciamento da rotina, usando novas tecnologias, usando novas formas de fazer, né, usando novos recursos, trazendo essa diversidade de pensamentos também para contribuir com a melhoria do desempenho da sua área, do seu processo de trabalho. Menos temor à hierarquia, né? Então eu não estou mais preocupado se você é um chefe do nível mais alto, eu quero saber se você tem um propósito interessante, se você sabe para onde você está indo, se você está me orientando, se você está me apoiando na minha trajetória. Gestão mais participativa e mais compartilhamento de informações, então as fronteiras do organograma devem estar cada vez mais abertas. E o RH e as lideranças, principalmente, no caso vocês, um papel muito menos de dizer o que fazer, mas de serem e atuarem como técnicos, como coach, como mentores, como orientadores, mas deixar fluir da equipe a criatividade, as ideias, as soluções. Ou seja, não ter só respostas prontas, mas entender que você pode construir respostas, né, e soluções com o outro, com a equipe, independente de você compartilhar isso, você como líder, com outros líderes ou com a equipe mais operacional da sua organização. E aí a gente entende que lidar com essa diversidade e usar a comunicação associada de forma positiva a essa diversidade, né? Estratégias e práticas da comunicação interna são poderosas para lidar e catalisar aspectos positivos dessa diversidade e minimizar os conflitos. Então a gente pode usar todo esse arcabouço da comunicação interna que a gente falou para garantir que essa diversidade e essa pluralidade, como a gente está falando, né, o significado de diversidade em pluralidade, possa ser aproveitada ao máximo em benefício da própria organização. Bom, e depois de todas essas reflexões aqui, eu quero deixar claro para vocês que a responsabilidade por fazer com que a comunicação seja positiva e produtiva na organização não é algo que deva ser delegado nem à área de comunicação, nem à área de gestão de pessoas, nem a qualquer outra área. Isso é responsabilidade de vocês como lideranças. Vocês são protagonistas desse processo e precisam compreender que esse protagonismo começa com a autoavaliação, uma reflexão de vocês em o quão vocês estão sendo positivos e produtivos no exercício e nas estratégias de comunicação, o quão vocês estão sendo abertos a esses elementos da diversidade como algo positivo, um caldo de cultura diferente, mas que enriquece o desempenho da organização. E a partir dessa autoavaliação, dessa reflexão, vocês trilharem um caminho de aprendizagem, estarem abertos a essa aprendizagem e poderem usar essa aprendizagem a serviço da sua evolução como profissional, da evolução da sua área e da sua equipe e principalmente a evolução da organização. Então, conto com vocês e até lá no nosso bate-papo na plataforma virtual. Fico à disposição para a gente fazer com que essa discussão se torne ainda mais acalorada, né, no grupo que participa dessa formação. Até lá!